Amados líderes, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 101 da nossa rubrica Minutos de Saber. Hoje que tem como tema de estudo o líder e o ciclo de influência. Antes de nós entrarmos com atenção para o tema de hoje, vamos recuar uma semana para nos lembrarmos o que nós estudamos na edição número 100, que teve como tema de estudo o líder e a sua preparação espiritual. Para este tema, nós definimos como a questão de partida a seguinte: qual é a importância de uma boa preparação para alcançar a vitória em Cristo? Associado a essa questão, nós derivamos a seguinte hipótese positiva: que a vitória em Cristo é algo que todo cristão deve buscar almejar em sua vida, pois através dela somos mais que vencedores em todas as situações que enfrentamos. A formulação ou afirmação que nós trouxemos para complementar estes pressupostos é que todo líder espiritual é revestido de poder para operar pelo poder do Espírito Santo, segundo o ministério tridente de Cristo: ensinar, pregar e curar. De seguida, nós passamos por 5 principais pontos para poder fundamentar o desenvolvimento de informação, que são as seguintes. A primeira é como é que o líder se prepara fisicamente. O segundo é como o líder se prepara mentalmente. O terceiro, como o líder se prepara emocionalmente. O quarto, como o líder se prepara espiritualmente. E quinto e último, nós vimos o caso de Cristo, que teve a sua preparação para o ministério que levou 30 anos, para um ministério público que teve a duração de 3 anos. Desta forma, assim, vamos dar atenção ao tema de estudo de hoje, que tem como tema o líder e o seu ciclo de influência. Vamos definir a metodologia para o estudo, que é começar por definir uma questão de partida, para depois, associar essa questão de partida, derivar uma hipótese positiva. Depois, complementando e completando todos os pressupostos, vamos colocar uma afirmação que vai estimular esse estudo, para depois de seguida nos concentrarmos em 5 principais tópicos que vão permear a fase de desenvolvimento de informação, que são o ciclo do controlo, o ciclo de influência, o ciclo de escape, o ciclo de preocupação e, quinto e último, vamos ver o caso da liderança de Moisés, segundo as Escrituras Sagradas, livro de Êxodo, no capítulo número 18, versículos 13 até 27. Então, a questão de partida para o tema de hoje, edição número 101 de Minutos de Saber, que tem como tema o líder e o ciclo de influência, nós vamos definir a questão de partida a seguinte: como é que o líder consegue modificar o pensamento ou o comportamento dos seus liderados sem o uso da força ou da imposição? Associado a essa questão, vamos definir a seguinte hipótese positiva: o líder busca ser uma influência positiva para os seus liderados, zelando por um ambiente de trabalho que seja agradável, que possa manter os seus colaboradores alinhados, por um lado, aos objetivos da empresa e, por outro lado, dispostos a se empenharem para alcançarem estes mesmos objetivos. A afirmação positiva que nós vamos trazer para complementar estes pressupostos do estudo é que as pessoas fazem aquilo que o líder os influencia por respeito, admiração, confiança e certeza de que por essa via irão galgar novos degraus na sua trajetória para os seus respectivos destinos. O primeiro, então, destes ciclos de influência do líder é o ciclo de controle. O ciclo de controle é aqui onde vale a pena o líder gastar o seu tempo, gastar a sua energia, gastar a sua disponibilidade, o seu conhecimento, gastar
todos os recursos que ele dispõe como recursos escassos para poder desenvolver uma influência positiva para os seus liderados. É tudo aquilo que ele pode escolher segundo o seu livre-arbítrio e também segundo o seu interesse imediato, como por exemplo, o que comer, o que vestir, que livros deve ler, quais são os cursos que pode fazer, que tipo de amizades pode ter. Então tudo isso depende dos seus interesses, e aqui ele pode impor naquilo que ele entender que de melhor possa ser para não só para si, mas fundamentalmente para aqueles a quem ele procura impactar na sua escala de influência. O segundo ciclo de influência do líder chama-se ciclo de influência. Aqui há um conjunto de fatores que concorrem para que ele possa fazer com que as suas ações gerem impacto que influencia os demais. Pois não depende somente dele, mas depende também parcialmente de outras pessoas e de outras situações que também concorrem para que conjuntamente o líder possa fazer as suas atividades. Então aqui nós temos, por exemplo, aquilo que é a religião, aquilo que é, por exemplo, a idolatria. Tudo isto são fatores que dizem respeito a um contexto, dizem respeito também às outras pessoas que compõem aquele ambiente do qual o líder também é parte. Por exemplo, a nível da sua equipe, o líder ele não pode impor a sua vontade para a sua equipe, mas se a equipe for constituída de tal forma que as pessoas tenham igualmente acesso a poder explanar livremente as suas ideias, as suas experiências, as suas visões, para que possam de uma forma solidária criar uma visão integradora. Então aqui o líder ele pode agir para poder influenciar aos outros através do seu ciclo de influência. Depois temos o terceiro nível, o terceiro ciclo, chama-se ciclo de escape. Este ciclo de escape é aquele ciclo do qual o líder não tem assim nenhuma influência direta sobre ela, porque aqui concorrem fatores que estão fora do seu controle. Por exemplo, a nossa família, por exemplo, uma decisão da organização como um todo, por exemplo, uma decisão que tem a ver com o nível dos acionistas, o nível dos investidores, que, por exemplo, mudam de orientação, ou, por exemplo, se houver desistência de um dos acionistas, ou se houver uma orientação superior que tem a ver com perspectiva, visão dos acionistas, e isto pode também impactar aquilo que pode ser a perspectiva estratégica, a perspectiva visionária também dos gestores estratégicos. Aqui o líder, a nível da sua equipe, ele não tem uma influência direta sobre as preferências, as perspectivas e aquilo que são os interesses que entram em par das diversas partes interessadas no negócio ou na indústria como um todo. Então aqui o papel do líder, ele tem um papel que é mais de mudar de contexto, porque aquele contexto específico onde ele se encontra é um contexto que ele não tem uma influência direta. Então, o seu papel deve ser um papel mais transformacional, mais de estar em serviço como um mordomo, mostrando que é um servidor público, mostrando que há um legado, há um interesse que vai acima dos seus interesses individuais particulares para poder tentar assim modificar aquilo que é este contexto que está fora do seu alcance, que é o nível de escape. O quarto e último nível de influência do líder chama-se líder de preocupação, em inglês concern. Neste nível, nós encontramos aqui fatores que estão completamente fora do alcance do
de influência do próprio líder. E aqui a única ação que o líder pode ter é o de abandonar este contexto, é o de não desperdiçar a sua energia, o seu esforço mental, o seu esforço físico, o seu esforço emocional, o seu esforço espiritual, porque ele não vai ter uma influência para poder modificar aquele contexto, aquela indústria no imediato, ou até de uma forma direta ou de uma forma intencional. O papel do líder neste caso, precisamente do líder espiritual ou do líder servo, é demonstrar que ele está para alcançar interesses que vão muito para além de interesses de ordem material, ou de ordem financeira, ou de ordem econômica, ou de ordem imediata. Mas ele aqui é movido por interesses que transcendem aquilo que são os seus interesses pessoais, os seus interesses individuais. Aqui o líder, numa situação, por exemplo, de paralisação da atividade, uma situação de crise econômica, política, uma crise financeira, uma crise social, uma crise cultural. É uma situação aqui tal que o líder ele se move segundo os seus propósitos. Propósitos esses são ulteriores àquilo que é a sua vontade. O líder mantém-se vivo aqui como um servidor público que, ao serviço deste propósito maior, ele move-se para poder modificar um contexto geral como um todo. Então aqui o líder servo, neste caso, ele atua como alguém que move-se para uma missão impossível aos olhos do mundo. Querendo enquadrar os tipos de liderança para cada um desses 4 ciclos, nós diremos que no ciclo de controle nós encontramos um líder autoritário, que ele aqui pode impor aquilo que são as suas vontades ou os seus interesses. No segundo ciclo, que é o ciclo de influência, nós encontramos aqui um líder democrático, um líder autocrático, um líder que pode agir de uma forma orientada, diligente, para persuadir e influenciar as outras pessoas de uma forma participativa, para que as pessoas possam também compreender aquilo que são os benefícios que pode se aderir por intermédio daquela mudança que impõe este ciclo de influência. No terceiro nível do ciclo de influência, que é o ciclo de escape, nós aqui estamos numa esfera tal que o líder não tenha influência direta sobre esses fatores, porque estão fora da sua alçada. Aqui nós encontramos o papel do líder transformacional. É um líder que é movido por deixar um legado, é um líder que é movido por impactar pessoas, impactar gerações. Então aqui ele, como um servidor público, ele é movido somente também por esses interesses, que sejam interesses de uma maioria. No quarto e último nível, que é o nível de preocupação, o nível concern em inglês, aqui nós podemos encontrar o papel de um líder espiritual ou de um líder servo, tal que nesta esfera ele assume que é uma missão de vida, a vida que não é sua, mas a vida que é um sopro, é um fôlego que lhe foi conferido por um Criador, para que ele então possa doar a sua vida, possa doar o seu tempo, possa doar a sua energia, possa doar os seus dons, talentos, todos os recursos os quais ele tem acesso, para que possa então devolver esses recursos para a vontade soberana do seu Criador. E é ao abrigo desta missão impossível que o líder servo se move para poder deixar um legado, para poder deixar, digamos que, um propósito maior, que é conduzir e influenciar as próprias pessoas para que elas possam se libertar das amarras, para poderem se libertar, por assim dizer, das imposições do sistema, e para as pessoas também poderem alcançar aquilo que é a sua liberdade, a liberdade de consciência, a liberdade de pensamento, a liberdade de agir, a liberdade de falar, para que a liberdade de criar, para que assim as pessoas possam participar de forma criativa, para poderem serem agentes de sua própria mudança e
transformação social. Por fim, nós temos o caso de Moisés. Moisés, ele agora encontra-se no Monte Sinai a servir a Deus, porque antes, quando Deus chama Moisés, no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo número 12, Deus fala para Moisés que após Moisés tirar o povo do Egito, deveria servir a Deus naquele mesmo monte onde Deus encontrava-se, a falar para Moisés ir até o Egito para tirar o seu povo do Egito, para que o povo fosse o adorar aqui no Monte Sinai. Então Deus está predestinado a que o trabalho de Moisés seja não só de libertador, mas também que depois Moisés passe a ser um sacerdote de Deus aqui junto ao povo, um intermediário de Deus junto ao seu povo. Efetivamente, Moisés, após cumprir a missão, levar o povo até aqui no Sinai, já estamos agora no capítulo 13 do livro de Êxodo, eis que o seu sogro Jetró, a sua esposa Sefora e os seus filhos Gerson e Eliezer vão o visitar para que fossem passar algum tempo com Moisés, porque Moisés passava tempos, dias e dias a cumprir a sua missão no Monte Sinai, a servir a Deus naquele monte. Chega lá Jetró, que era sacerdote de Midian, que é uma outra denominação, que é uma outra religião, por assim dizer. Jetró, sogro de Moisés, era um sacerdote de uma religião idólatra. E Jetró chega até lá, ouve falar das maravilhas de Deus, da forma como Deus usou Moisés para libertar o seu povo da terra do Egito. Então depois Jetró, alegrando-se disso, Jetró adora o Senhor, confessa que o Deus de Moisés é um Deus verdadeiro, e ele depois oferece um holocausto, oferece uma refeição para os anciãos, igualmente o Arão. Depois disso, Jetró fica a observar no dia seguinte atentamente o serviço de Moisés no Monte Sinai. Ele foi vendo que Moisés passava horas e horas, desde manhã até ao final do dia, em pé, a atender as pessoas uma após outra. Jetró, ao fim do dia, chama Moisés, seu genro, e pergunta: Moisés, o que é aquilo que tu estavas a fazer? E Moisés diz que eu estou ali a julgar as causas do povo, porque os povos trazem suas preocupações, trazem os seus problemas até mim, e eu fico a julgar os problemas deles para depois levá-los e apresentá-los junto a Deus. Por assim dizer, eu fico ali a servir-me do papel de um sacerdote de Deus como um juiz, para poder, por um lado, como um juiz, poder dirimir os problemas, o litígio dos povos, e depois, como um sacerdote, levar as causas do povo para Deus. Então, o seu sogro Jetró fita para os olhos de Moisés e diz: Moisés, ouça o que eu vou te dizer, porque certamente isso será saúde para si, para que o seu trabalho possa ter sustentabilidade. Moisés, esse trabalho pode ser fatigante, esse trabalho pode te custar a saúde, consequentemente, tu podes te cansar. Então, Moisés, separa pessoas tementes a Deus, pessoas capazes, pessoas que sejam pessoas que odeiam o lucro ilícito, e pessoas também que sejam idôneas. Separe essas pessoas, prepare essas pessoas, qualifique, treine, forme essas pessoas para que elas possam atender em números menores, para que elas possam atender em números de 1000, de 100, de 50 e de 10, de forma que tu possas te libertar para trabalhos maiores, isto é, como sacerdote, para que possas então fazer a comunicação vertical, e essas outras pessoas, por ser treinadas, possam fazer a comunicação horizontal. Somente aqueles casos que forem complexos do povo, então esses tu podes te dar o tempo de atender, e assim verás que poderás exercer esse trabalho por muito mais tempo, e certamente o Deus que tu serves irá se alegrar por isso. Esta parte pode encontrar melhor aprofundamento no livro do Êxodo, capítulo 13, capítulo 18, assim que é, versículos 13 até 27. Tendo chegado a esta parte, deixem ficar o vosso comentário, façam like às nossas páginas, não se esqueçam de subscrevê-las para também poderem partilhar estes conteúdos com a vossa vasta rede de contato, de forma que a nossa comunidade continue a crescer.